Hoje você vai ouvir uma história que tocará profundamente seu coração e sua alma. Vamos compartilhar o relato impressionante de Von Whiter, um empresário de sucesso que vivenciou uma experiência de quase morte e teve uma revelação surpreendente sobre Jesus. Von morreu 4 vezes durante um procedimento médico, e o que ele viu do outro lado é algo que você precisa conhecer. Mas, antes de mergulharmos nessa história incrível, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos juntos desvendar o que realmente acontece quando cruzamos a linha entre a vida e a morte. Olá, meu nome é Von, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês algo que mudou completamente a minha vida. Nunca imaginei que um dia estaria contando essa história, mas aqui estou eu, pronto para revelar os detalhes de uma jornada que me levou aos limites entre a vida e a morte. Antes de tudo isso acontecer, eu era um homem de negócios típico. Minha vida girava em torno do trabalho, do sucesso e da busca incessante pelo próximo grande negócio. Eu era o CEO de uma empresa multimilionária, e isso consumia cada minuto do meu dia. Acordava pensando em trabalho, dormia pensando em trabalho. Quando conseguia dormir, é claro. Eu tinha poucos anos na época, mas me sentia invencível. Sabe aquela história de que problemas de saúde são para os outros? Pois é, eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Exercícios? Quem precisa deles quando se tem uma empresa para dirigir? Alimentação saudável? Isso era para pessoas que tinham tempo de sobra, o que definitivamente não era o meu caso. Minha esposa, Megan, costumava me alertar sobre os riscos que eu estava correndo. Ela era a voz da razão em nossa casa, sempre preocupada com o meu bem-estar. Mas, infelizmente, eu a perdi há alguns anos para o câncer. E desde então, mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Era a minha forma de lidar com a dor, suponho. Nunca fui uma pessoa particularmente espiritual ou religiosa. Claro, havia sido criado em uma família cristã, frequentava a igreja ocasionalmente, mas isso era mais por obrigação social do que por uma crença genuína. Deus, céu, inferno. Tudo isso parecia tão distante da minha realidade cotidiana que eu mal pensava no assunto. Então, quando comecei a sentir aquelas dores no peito, simplesmente as ignorei. É só estresse, eu dizia a mim mesmo. Nada que uma boa noite de sono não resolva. Mas as noites de sono eram raras e as dores persistiam. A falta de ar se tornou constante, mas eu sempre tinha uma desculpa pronta. É o ar-condicionado. Estou ficando resfriado. É a altitude desta cidade. Foi preciso um colapso total para eu finalmente prestar atenção. E mesmo assim, minha teimosia falou mais alto. Eu tinha uma reunião de negócios no dia seguinte e nada, nem mesmo minha saúde, iria interferir nos meus planos. Marquei uma consulta com o cardiologista para dali 3 semanas e segui em frente, sem imaginar que esse adiamento quase me custaria a vida. E foi assim que começou a jornada, que mudaria para sempre minha percepção sobre a vida, a morte e tudo o que existe além disso. Uma jornada que me levaria a lugares que nunca imaginei, desafiando tudo o que eu acreditava saber sobre a realidade. Nos próximos minutos, vou compartilhar com vocês os detalhes dessa experiência extraordinária. Uma experiência que me fez morrer, não uma, mas 4 vezes. Vi túneis de luz, flutuei sobre penhascos celestiais e tive uma revelação que transformou completamente minha visão sobre a espiritualidade. Prepare-se para uma história que desafia a lógica, que questiona as noções mais enraizadas e que oferece uma perspectiva única sobre o que pode nos aguardar além desta vida. Esta é a minha história, a história de como eu morri, voltei e descobri um novo propósito para viver.
Cheguei ao consultório do Dr. Hartman ainda irritado por ter que estar ali. A sala de espera estava cheia, mas a secretária me chamou imediatamente, o que só aumentou minha irritação. Por que tanta pressa? Pensei. Deve ser só mais um exagero médico. O Dr. Hartman me recebeu com uma expressão séria. Começou a fazer perguntas sobre meus sintomas e eu, claro, minimizei tudo. Só um pouco de cansaço, doutor, nada demais. Mas ele não parecia convencido e pediu para que eu fizesse um ecocardiograma ali mesmo, na hora. Tentei argumentar que tinha compromissos, mas ele foi firme. Von, isso é sério, precisamos fazer esse exame agora. O ecocardiograma não demorou muito, mas o silêncio do técnico durante o procedimento me deixou inquieto. Quando terminou, o Dr. Hartman voltou e sugeriu fazermos um teste de esforço, só para garantir, ele disse. Mas havia algo em seu tom que me fez engolir em seco. Levaram-me para uma sala com uma esteira, conectaram eletrodos no meu peito e me deram instruções. Comece a caminhar devagar. Vamos aumentar a velocidade gradualmente. No começo me senti bem e pensei comigo mesmo. Viu? Não tem nada de errado. Mas, à medida que a velocidade aumentava, comecei a sentir aquela pressão no peito de novo. Minha respiração ficou pesada e o mundo começou a girar. O técnico insistia que eu precisava alcançar uma certa frequência cardíaca. Eu queria parar, mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez teimosia, me fez continuar. Foi então que tudo ficou preto. Quando recuperei a consciência, estava deitado no chão, cercado por médicos e enfermeiras, todos com expressões de pânico. Ouvi alguém dizer: pressão arterial perigosamente baixa. Ele está morrendo. Naquele momento, senti o medo me consumir. Eu não queria morrer. Não assim. Não agora. Comecei a rezar desesperadamente, algo que não fazia há anos. Deus, por favor, não me deixe morrer. Tenho tanto para fazer ainda. Mas à medida que o pânico crescia, percebi que estava fora do meu controle. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Uma calma profunda começou a me envolver, como se uma voz dentro de mim dissesse: está tudo bem, Von, deixe acontecer. Essa sensação de rendição foi surreal. Eu, que sempre quis controlar tudo na minha vida, agora estava entregando meu destino nas mãos de algo maior. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Enquanto os médicos continuavam seus esforços frenéticos para me salvar, eu flutuava nessa estranha paz. Ouvi alguém gritar: vamos levá-lo para a cirurgia agora. E então, mais uma vez, tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência novamente, estava cercado por médicos e enfermeiras. Seus rostos estavam tensos, preocupados. Ouvi alguém dizer: pressão arterial perigosamente baixa. Ele está morrendo. Pela primeira vez, senti a presença da morte, como se ela estivesse ali, no quarto, pairando sobre mim, esperando para me levar. O medo que me dominou foi algo que nunca havia experimentado antes. Toda a minha vida fui um homem confiante, no controle de tudo. Mas ali, naquela maca, me senti completamente impotente. A realidade da minha própria mortalidade me atingiu como um soco no estômago. Comecei a rezar desesperadamente, algo que eu não fazia há anos. As palavras saíam atropeladas da minha mente. Deus, por favor, não me deixe morrer, não agora. Eu tenho tanto para fazer ainda. Era uma súplica desesperada, vinda do fundo da minha alma. Eu queria viver, queria mais uma chance, mas à medida que o pânico crescia, percebi que estava completamente fora do meu controle. Não importava quanto dinheiro eu tinha, quantos negócios eu havia fechado ou quantas pessoas importantes eu conhecia. Ali, face a face com a morte, eu era apenas um ser humano frágil e assustado. Foi então que algo estranho aconteceu. Em meio ao caos e ao medo,
Uma calma profunda começou a me envolver, como se uma voz interior me dissesse: está tudo bem, Von. Você não pode controlar isso. Entregue-se. E pela primeira vez na minha vida, eu me rendi completamente. Aceitei que minha vida estava nas mãos de Deus, ou do destino, ou seja lá o que fosse maior do que eu. Nada do que eu fizesse poderia mudar o que estava acontecendo. Foi um momento de profunda humildade e, paradoxalmente, de uma grande libertação. Essa rendição permitiu que os médicos continuassem seus esforços frenéticos para me salvar. Eu podia ouvir suas vozes distantes, dando ordens, pedindo medicamentos, mas tudo parecia acontecer muito longe de mim. Minha mente estava em outro lugar, um lugar de aceitação e paz. Enquanto era levado às pressas para a sala de cirurgia, tive um pensamento estranho. Pensei em todas as vezes que adiei momentos com minha família por causa do trabalho. Pensei em todas as vezes que ignorei os conselhos de Megan sobre cuidar melhor da minha saúde. Pensei em todas as oportunidades perdidas de dizer "eu te amo" ou "me desculpe". Naquele momento, entendi que a vida é muito mais do que sucesso profissional ou riqueza material. É sobre conexões, amor, perdão. É sobre viver cada momento como se fosse o último, porque, bem, ele pode realmente ser. As luzes do corredor passavam sobre mim enquanto eu era levado para a cirurgia. Cada uma delas parecia marcar a passagem do tempo, lembrando-me de todos os momentos da minha vida. Bons e ruins, alegres e tristes, todos pareciam igualmente preciosos agora. Quando as portas da sala de cirurgia se abriram, eu estava em um estado de aceitação total. Não sabia se iria sobreviver, mas, de alguma forma, isso não me assustava mais. Eu estava pronto para o que viesse a seguir, fosse o que fosse. O que eu não sabia era que o que viria a seguir desafiaria tudo o que eu acreditava saber sobre a vida e a morte. Algo que me levaria a lugares que eu nunca imaginei existirem, algo que mudaria para sempre a minha compreensão do que significa estar vivo. Durante o procedimento de cateterismo cardíaco, algo incrível aconteceu. O mundo ao meu redor começou a desaparecer, como se estivesse sendo apagado por uma borracha invisível. As vozes dos médicos, o bip das máquinas, tudo foi ficando cada vez mais distante, até que só restou o silêncio. De repente, me vi mergulhado em um túnel escuro e rodopiante. Era como se eu estivesse sendo sugado por um vórtice, girando em alta velocidade. Flashes de luz passavam por mim como estrelas cadentes em uma noite sem lua. Meu primeiro pensamento foi: isso é o fim. Estou realmente morrendo. A sensação era surreal. Eu não sentia mais meu corpo físico. Não havia dor, nem medo. Apenas uma estranha sensação de movimento e expectativa. Lembro-me de ter pensado: então é assim que é morrer. Era tão diferente do que eu sempre imaginei. Conforme eu avançava pelo túnel, esperava ver a famosa luz no fim do túnel, que tantas pessoas descrevem em suas experiências de quase morte. Mas ela não veio. Tudo o que havia era escuridão e aqueles flashes ocasionais de luz. Foi então que um pensamento aterrorizante me ocorreu. Será que estou indo para o inferno? O medo que havia me abandonado antes voltou com toda a força. Comecei a pensar em todas as coisas que fiz de errado na minha vida, nas pessoas que magoei, nas oportunidades de fazer o bem que ignorei. Tentei gritar, mas não tinha voz. Tentei me mover, mas não tinha corpo. Era como estar preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A escuridão parecia me engolir, e eu me senti completamente sozinho e desamparado. Nesse momento de total desespero, algo estranho aconteceu. Uma memória surgiu na minha mente. Era Megan, minha falecida esposa, sorrindo para mim. Seu rosto estava iluminado, cheio de amor e compreensão. Era como se ela estivesse me dizendo: não tenha medo, Von. Tudo ficará bem.
Essa lembrança trouxe uma onda de conforto. O medo começou a se dissipar, substituído por uma sensação de calma. Percebi que, independentemente do que estivesse acontecendo, eu não estava sozinho. Havia algo ou alguém comigo nessa jornada. Enquanto continuava a avançar pelo túnel, comecei a notar mudanças sutis. A escuridão não parecia mais tão opressiva. Os flashes de luz se tornaram mais frequentes e brilhantes, como se o túnel estivesse lentamente se iluminando. Então, tão abruptamente quanto havia começado, a experiência terminou. Fui puxado de volta ao meu corpo com uma força incrível. Abri os olhos e me vi de volta na sala de cirurgia, rodeado por médicos e enfermeiras com expressões de alívio em seus rostos. Estava confuso e desorientado. Parte de mim queria contar a todos o que havia acabado de experimentar, mas as palavras não vinham. Como explicar algo tão surreal, tão além da compreensão normal? Antes que pudesse processar completamente o que havia acontecido, senti minha consciência se esvaindo novamente. O mundo ao meu redor ficou embaçado e, mais uma vez, mergulhei na escuridão. Mas dessa vez, algo era diferente. Algo havia mudado e eu estava prestes a embarcar em uma jornada ainda mais extraordinária. Quando desmaiei novamente, a sensação era familiar, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Desta vez, o túnel não era tão escuro. As luzes eram mais intensas, quase como se eu estivesse sendo puxado para cima por milhares de estrelas cintilantes. A sensação de medo que antes havia dominado minha alma agora se dissipava rapidamente. Em seu lugar, nascia uma curiosidade intensa, como se cada célula do meu ser estivesse vibrando com uma energia nova e desconhecida. Conforme eu avançava pelo túnel, comecei a perceber flashes de imagens nas paredes. No início, eram borradas e indistintas, mas aos poucos foram se tornando mais nítidas. Reconheci cenas da minha vida, momentos da infância, meu casamento com Megan, o nascimento do meu filho, sucessos nos negócios. Mas não eram apenas momentos felizes. Vi também as vezes em que fui egoísta, as oportunidades perdidas de ajudar os outros, os momentos em que priorizei o trabalho em detrimento da família. Não havia julgamento nessas imagens, apenas uma apresentação neutra dos fatos da minha vida. Enquanto observava essas cenas, senti uma compreensão profunda se formando dentro de mim. Era como se eu pudesse enxergar o tecido da minha existência, cada escolha, cada ação, tecendo um padrão complexo e interconectado. À medida que avançava, as luzes ficavam cada vez mais brilhantes. Comecei a sentir uma atração irresistível em direção a algo à frente, como se toda a minha existência estivesse sendo puxada para um único ponto de luz, pura e intensa. Nesse momento, fui envolvido por uma sensação avassaladora de amor incondicional. Um amor tão profundo, tão completo, que fez com que qualquer amor que eu já havia experimentado na Terra parecesse uma pálida sombra em comparação. Esse amor vinha de todas as direções, envolvendo-me completamente. Lágrimas, se é que eu ainda tinha um corpo para chorar, pareciam fluir livremente. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de compreensão. Pela primeira vez na minha vida, senti-me verdadeiramente aceito, verdadeiramente compreendido. Conforme me aproximava da luz, comecei a ouvir uma música suave, uma melodia que não se assemelhava a nada que eu já tivesse ouvido antes. Era como se cada nota fosse composta de pura beleza, cada acorde ressoando com a própria essência da criação. E então, quando eu pensava que não poderia ficar mais intenso, vi um céu azul brilhante se abrir diante de mim. Era o azul mais puro e vibrante que eu já havia visto, e parecia estar me chamando, convidando-me a entrar em um reino de paz e serenidade eternas. Estendi minha mão, ou pelo menos a ideia de minha mão, em direção àquele céu azul.
Estava tão perto, eu quase podia tocá-lo. Senti uma alegria indescritível, uma sensação de estar voltando para casa depois de uma longa jornada. Mas, bem quando meus dedos estavam prestes a tocar aquele azul celestial, fui abruptamente puxado de volta. A sensação era como ser arrancado de um sonho maravilhoso e jogado de volta na realidade fria e dura. Abri meus olhos novamente na sala de cirurgia. Os médicos pareciam aliviados, mas também preocupados. Ouvi um deles dizer: "Perdemos ele por 1 minuto ali. Precisamos estabilizá-lo rápido." Eu queria gritar, queria dizer a eles para me mandarem de volta àquele lugar. Aquela luz, aquele amor. Era para lá que eu pertencia agora. Mas minha voz não saía, meu corpo não respondia. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, sentia minha consciência se esvaindo mais uma vez. Desta vez, porém, não havia medo, apenas uma expectativa ansiosa do que viria a seguir, pois eu sabia, no fundo do meu ser, que minha jornada estava longe de terminar. Quando a escuridão me envolveu pela terceira vez, eu já não sentia medo. Estava curioso, ansioso até, para descobrir o que viria a seguir. E o que veio superou todas as minhas expectativas. De repente, me vi em pé em um penhasco rochoso, mas não era um penhasco comum. A rocha sob meus pés estava viva, pulsando com uma energia que eu podia sentir através de todo o meu ser. Olhei ao redor e fiquei sem fôlego com a vista que se estendia diante de mim. As montanhas que me cercavam eram as mais majestosas que eu já vi. Seus picos pareciam tocar o céu, que era de um azul tão profundo e vibrante que parecia quase tangível. Cascatas de água cristalina desciam pelas encostas, refletindo a luz de uma forma que fazia parecer que estavam vivas. No vale abaixo, um rio serpenteava pela paisagem, mas não era um rio comum. A água brilhava como se fosse feita de milhares de diamantes líquidos. Cada gota parecia conter um universo inteiro dentro de si. As árvores que margeavam o rio eram de uma beleza indescritível. Suas folhas dançavam com cores que eu nunca tinha visto antes, cores que nem sabia que existiam. Era como se cada folha contasse uma história, cada galho cantasse uma canção silenciosa. O ar era algo completamente diferente. Cada respiração me enchia não apenas de oxigênio, mas de vida pura. Era como se eu pudesse sentir cada molécula entrando em meus pulmões, revitalizando cada célula do meu corpo. Enquanto absorvia toda essa beleza, ouvi uma voz. Não era uma voz no sentido tradicional. Era mais como um pensamento que não era meu, uma presença que se comunicava diretamente com minha alma. "Caia para a frente e venha até mim", disse a voz. Olhei para a beira do penhasco. Lá embaixo, o vale se estendia, belo e convidativo, mas a queda parecia impossível de sobreviver. Ainda assim, não senti medo. Havia uma confiança absoluta dentro de mim, uma certeza de que nada de ruim poderia acontecer neste lugar. Dei um passo à frente, pronto para me entregar ao desconhecido. Mas antes que pudesse dar o salto, senti aquele puxão familiar. O mundo ao meu redor começou a se dissipar, as cores a desvanecer. Eu quis gritar: "Ainda não estou pronto para voltar." Mas não tinha escolha. Em um piscar de olhos, estava de volta à sala de cirurgia. As vozes dos médicos pareciam distantes e irreais comparadas à voz que eu tinha acabado de ouvir. Enquanto lutava para entender o que tinha acontecido, para reter na memória cada detalhe daquele lugar incrível, senti a consciência se esvaindo mais uma vez. Mas desta vez não havia medo, apenas uma sensação de antecipação e reverência. Num piscar de olhos, estava de volta ao penhasco celestial, às cores vibrantes, ao rio de cristal, às montanhas majestosas. Eu sabia que algo profundamente significativo estava prestes a acontecer. Tudo estava exatamente como eu me lembrava.
Mas desta vez a voz que me chamava era mais forte, mais insistente. "Caia para a frente e venha até mim", repetiu a voz. E desta vez não hesitei. Dei um passo à frente, sentindo o ar sob meus pés. Para minha surpresa, não caí. Em vez disso, comecei a flutuar suavemente em direção ao vale dourado abaixo. Era uma sensação indescritível de liberdade e leveza. À medida que descia, percebi que me aproximava de uma luz. Mas não era uma luz comum. Era a mais pura e intensa que já havia visto. Ela irradiava não apenas brilho, mas também amor, compreensão e uma paz que ultrapassava qualquer coisa que eu já havia experimentado na Terra. Conforme me aproximava, a luz começou a tomar forma. Vi uma figura emergindo, vestida de branco, com longos cabelos e uma barba. Aquela figura emanava uma presença de amor e paz tão profunda que me senti completamente envolvido e aceito. Não havia dúvida em minha mente. Eu estava diante de Jesus. Mas não era o Jesus severo e distante que eu havia aprendido na igreja quando criança. Este Jesus era amoroso, compassivo, e sua presença transmitia uma compreensão tão profunda que me fez reconsiderar tudo o que eu achava que sabia sobre ele. "Bem-vindo", disse ele, sua voz ressoando não apenas nos meus ouvidos, mas em cada fibra do meu ser. Fiquei sem palavras. Como poderia expressar tudo o que estava sentindo naquele momento? Gratidão, amor, arrependimento, alegria, todas essas emoções se misturavam em um turbilhão avassalador. Jesus sorriu, como se pudesse ler cada pensamento, cada emoção que passava por mim. "Você tem mais a fazer", ele disse de forma calma, mas firme. "Sua missão na Terra ainda não está completa." Parte de mim queria protestar. Como poderia voltar depois de experimentar tudo isso? Como poderia retornar à vida comum depois de tocar tal perfeição? Mas Jesus continuou. "Lembre-se do que viu aqui. Lembre-se do amor que sentiu. Sua tarefa é levar um pouco deste amor de volta ao mundo." Enquanto ele falava, comecei a ver imagens da minha vida, passado, presente e futuro. Vi pessoas que eu ajudaria, vidas que eu tocaria. Vi momentos de alegria, de tristeza, de desafio e de triunfo. "Cada vida é preciosa", disse Jesus. "Cada momento é uma oportunidade para espalhar amor e compreensão." Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, lágrimas de gratidão, de compreensão, de aceitação. Percebi que estava sendo presenteado com algo precioso, uma segunda chance, uma nova perspectiva sobre a vida. Jesus estendeu a mão e tocou meu peito. No momento em que seus dedos me tocaram, senti uma onda de energia pura fluindo através de mim. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo renovada, revitalizada. "Vá", ele disse, "e lembre-se, você nunca está sozinho." Antes que eu pudesse responder, senti aquele puxão familiar. O mundo ao meu redor começou a se dissolver, a luz brilhante dando lugar à realidade do hospital. Mas desta vez, não senti frustração ou decepção. Sabia que estava voltando com um propósito, com uma missão. Abri meus olhos na sala de cirurgia, vendo os rostos surpresos e aliviados dos médicos e enfermeiras. Eu havia retornado, mas não era mais o mesmo homem que tinha entrado naquela sala. Eu havia sido transformado, renascido de uma maneira que mudaria o curso da minha vida para sempre. Abrir os olhos na sala de recuperação foi como nascer de novo. A luz fluorescente do hospital parecia pálida e sem vida, comparada à luz que eu havia experimentado. O ar era pesado, quase sufocante. Meu corpo, que há pouco flutuava livre de dor e limitações, agora parecia uma prisão de carne e osso. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio pacífico que eu havia experimentado no outro lado, mas um silêncio carregado de tensão e expectativa. Os médicos e enfermeiras me olhavam com uma mistura de alívio e incredulidade. "Bem-vindo de volta, Sr. Whittaker", disse o Dr. Hartman,
sua voz traindo uma emoção que eu nunca havia ouvido antes. Você nos deu um grande susto. Na verdade, você esteve clinicamente morto por vários minutos. 4 vezes. Queria contar a eles tudo o que havia experimentado, sobre o túnel, o penhasco celestial, o encontro com Jesus. Mas as palavras pareciam inadequadas, incapazes de capturar a magnitude do que eu havia vivido. Como explicar cores que não existem na Terra? Como descrever um amor tão profundo que faz o amor humano parecer uma mera sombra? Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, tive muito tempo para refletir sobre minha experiência. Cada detalhe estava gravado em minha memória com uma clareza cristalina: o medo inicial no primeiro túnel, a paz no segundo, a beleza indescritível do penhasco celestial e, é claro, o encontro transformador com Jesus. Percebi que minha vida anterior, a busca incessante por sucesso nos negócios, a negligência com minha saúde e relacionamentos, parecia agora tão vazia, tão sem sentido. As palavras de Jesus ecoavam em minha mente. Você tem mais a fazer. Sua missão na Terra ainda não está completa. Mas o que exatamente era essa missão? Como eu poderia espalhar o amor que havia experimentado? Essas perguntas me consumiam, me fazendo reexaminar cada aspecto da minha vida. Uma coisa era certa: eu não era mais o mesmo homem que havia entrado naquele hospital dias atrás. A experiência havia me mudado em um nível fundamental. Eu via o mundo com novos olhos, sentia com um coração renovado. Os médicos ficavam perplexos com minha rápida recuperação física, mas a verdadeira transformação estava acontecendo internamente. Comecei a ver beleza em coisas que antes passavam despercebidas: o sorriso de uma enfermeira, o nascer do sol pela janela do hospital, o sabor simples da comida do hospital que antes eu teria desprezado. Mais do que tudo, sentia uma profunda gratidão. Gratidão por esta segunda chance, ou seria a quinta, na vida. Gratidão pelo amor incondicional que havia experimentado. Gratidão até mesmo pelos desafios que sabia que enfrentaria ao tentar integrar esta experiência transcendental em minha vida cotidiana. À medida que me preparava para deixar o hospital, sentia uma mistura de emoções. Estava ansioso para começar esta nova fase da minha vida, para colocar em prática tudo o que havia aprendido. Mas também sentia uma certa apreensão. Como o mundo reagiria a este novo eu? Como eu poderia manter viva esta conexão espiritual em meio às demandas do dia a dia? Mal sabia eu que os verdadeiros desafios e as verdadeiras revelações ainda estavam por vir. Minha jornada de transformação estava apenas começando. Voltar para casa após minha experiência de quase morte foi como entrar em um mundo completamente novo. Mesmo que o mundo fosse o mesmo, eu era outro, um ser renovado, com os olhos mais atentos e o coração mais aberto. Cada momento parecia carregado de significado. Cada desafio que eu não antecipava primia meu espírito, me convidando a viver de uma forma mais profunda e consciente. Como descrever algo tão profundo, tão transformador, usando palavras comuns? Muitos me olhavam com incredulidade, outros com preocupação, como se eu tivesse perdido o juízo. Meu filho, em particular, teve dificuldade em entender a mudança em mim. "Pai, você está diferente", ele me disse um dia. "É como se você fosse outra pessoa." Suas palavras me atingiram fundo. Eu era diferente, sim, mas ainda era eu. Como poderia ajudá-lo a entender? No trabalho, as coisas também eram complicadas. Minha nova perspectiva sobre a vida entrava em conflito direto com a mentalidade corporativa que eu havia abraçado por tanto tempo. Decisões que antes eu tomaria sem hesitar agora me pareciam eticamente questionáveis. Comecei a priorizar o bem-estar dos funcionários sobre os lucros, o que nem sempre era bem visto pelos acionistas.
Mas o desafio mais difícil veio de dentro de mim mesmo. A luta para integrar essa nova compreensão, esse novo amor, em cada aspecto da minha vida era árdua. Eu sabia que não poderia simplesmente retornar ao que era antes. Precisava encontrar uma forma de viver de acordo com a experiência que havia transformado minha alma. O caminho à frente não seria fácil, mas eu estava determinado a seguir em frente, carregando comigo a luz, o amor e a paz que havia encontrado do outro lado. Havia momentos em que me sentia profundamente conectado com tudo ao meu redor, como se cada fibra do universo vibrasse em harmonia com a minha própria essência. Nessas ocasiões, eu podia quase tocar aquele amor incondicional que experimentei do outro lado, sentindo-o fluir por mim como um rio sereno e eterno. Mas também havia momentos em que essa conexão se desvanecia, deixando-me à deriva em um mar de frustração e vazio. A dor dessa perda era quase física, uma ausência que reverberava dentro de mim com uma intensidade esmagadora. As noites se tornaram um terreno árido, povoado por pesadelos recorrentes. Em meus sonhos, eu me via novamente naquele penhasco celestial, mas por mais que eu tentasse, não conseguia dar o salto. Acordava suando frio, o peito apertado por um sentimento de perda tão profundo que parecia rasgar minha alma. Foi então que comecei a questionar minha própria sanidade. Será que tudo o que vivi foi real? Ou era apenas uma ilusão criada por uma mente privada de oxigênio, um devaneio em meio ao limiar da morte? Essas dúvidas eram como veneno, corroendo a certeza que eu havia sentido tão logo despertei. A confusão e a incerteza começaram a me sufocar, e percebi que precisava de ajuda. Busquei um terapeuta especializado em experiências de quase morte, alguém que pudesse entender a magnitude do que eu estava enfrentando. Ela me ouviu com atenção, e suas palavras, embora simples, trouxeram algum alívio. Você passou por algo profundamente transformador. É natural que haja um período de ajuste, de integração dessa experiência na sua vida cotidiana. Aquelas palavras foram como um bálsamo, mas o verdadeiro ponto de virada surgiu de uma fonte inesperada. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, tentando dissipar a névoa em minha mente, encontrei um senhor idoso sentado em um banco. Havia algo nele que me chamou a atenção. Talvez a paz que emanava de seu rosto, ou o modo como ele observava as pessoas com um olhar de profunda compaixão. Sem saber bem porquê, sentei-me ao seu lado e começamos a conversar. Para minha surpresa, ele também havia tido uma experiência de quase morte anos antes. A parte mais difícil, ele disse, não é a experiência em si, mas viver com o conhecimento dela depois. É como ter vislumbrado o paraíso e então ter que voltar para a terra. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Pela primeira vez, senti que alguém realmente entendia o que eu estava passando. Como você lida com isso? Perguntei, minha voz carregada de anseio. Ele sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o parque ao nosso redor. Você não lida com isso, ele respondeu. Você vive com isso. Permite que isso te transforme, dia após dia, e aprende a ver fragmentos daquele paraíso aqui mesmo, na Terra. Aquela conversa foi um divisor de águas para mim. Compreendi que não precisava escolher entre minha experiência espiritual e minha vida terrena. O verdadeiro desafio, e também a verdadeira beleza, estava em integrar as duas, em trazer um pouco daquele amor e daquela paz para cada momento do meu dia a dia. À medida que comecei a adotar essa nova perspectiva, as coisas começaram a mudar. Os pesadelos diminuíram e as dúvidas, embora ainda presentes às vezes, perderam seu poder sobre mim. Lentamente comecei a encontrar maneiras de compartilhar minha experiência com os outros, não para convencê-los, mas para inspirá-los a buscar sua própria conexão com algo maior.
Minha jornada estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, estava apenas começando. Mas agora eu tinha uma nova compreensão, uma nova perspectiva, e com ela a certeza de que cada desafio, cada momento de dúvida, era apenas mais uma oportunidade de crescer, de me aproximar daquela luz que havia tocado minha alma. Hoje, anos após minha experiência de quase morte, olho para trás e vejo como cada momento, cada desafio e cada vitória foram parte essencial da minha jornada. A experiência de quase morte não foi o fim, nem mesmo o clímax da minha história. Foi apenas o início de uma nova fase, de um novo capítulo na minha existência. Aprendi que a vida é muito mais do que nossa existência física. É uma tapeçaria complexa de experiências, relações e crescimento espiritual. Cada dia é uma oportunidade de trazer um pouco daquele amor incondicional que experimentei para o mundo ao meu redor. Minha perspectiva sobre a morte também mudou completamente. Não a vejo mais como um fim temível, mas como uma transição, uma passagem para algo além da nossa compreensão atual. Isso não significa que não valorizo a vida. Pelo contrário, cada momento se tornou ainda mais precioso, sabendo que é parte de uma jornada maior. Uma das lições mais importantes que aprendi é que todos nós estamos conectados e cada uma de nossas ações, por menor que seja, tem um impacto no todo. Isso me levou a viver com mais consciência, mais compaixão e mais responsabilidade. Também aprendi a importância de manter uma mente aberta. Minha experiência desafiou tudo o que eu acreditava saber sobre a realidade, e isso me ensinou a questionar minhas próprias certezas. Percebi que há muito mais mistério e maravilha no universo do que nossos limitados sentidos e intelecto podem captar. No entanto, não pretendo ter todas as respostas. Minha experiência foi profundamente pessoal, e sei que cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho. O que posso oferecer é apenas minha história e as lições que aprendi com ela. Para aqueles que estão passando por momentos difíceis, por dúvidas existenciais ou medo da morte, gostaria de dizer: há esperança, há amor, há algo além desta existência física que conhecemos, e esse conhecimento pode nos dar força para enfrentar os desafios da vida com coragem e graça. Ao mesmo tempo, essa consciência de uma realidade maior não diminui a importância de nossa vida aqui e agora. Pelo contrário, ela enfatiza a preciosidade de cada momento, a importância de cada escolha que fazemos. Minha jornada continua. Cada dia traz novas descobertas, novos desafios e novas oportunidades para crescer e aprender. E em cada passo do caminho, carrego comigo a lembrança daquele amor incondicional, daquela paz que supera todo entendimento. Se há uma mensagem final que gostaria de compartilhar, é esta: vivam com amor, sejam gentis uns com os outros, busquem a verdade, mas mantenham a mente aberta para o mistério. E lembrem-se, não importa o quão escura a noite possa parecer, há sempre luz além. Minha experiência de quase morte me ensinou que a vida é um presente precioso, mas também que ela é apenas parte de uma jornada muito maior. Uma jornada que continua além dos limites do que podemos ver ou tocar. Uma jornada de amor, de crescimento e de descoberta eterna. E assim, continuo minha caminhada, grato por cada momento, cada respiração, cada oportunidade de fazer a diferença. Porque agora sei que cada ato de bondade, cada gesto de amor, ressoa não apenas neste mundo, mas também no próximo.